Ser sincero, não espero que você me perdoe por ter perdido a calma, por ter vendido a alma ao diabo. Ninguém tem paciência, porque o cérebro é relacional, a mente é social. Desde os primórdios, desde as primeiras civilizações, os primeiros hominídeos, a mente é social. O cérebro se relaciona com o ambiente e se comunica com a sua equipe. Ele precisa de companhia para poder reclamar, organizar, coordenar, chorar, politizar, comandar, vitimizar. Se você dá solitude para a sua mente, então ela começa a ficar com medo, porque ela passa a não ter mais razões de viver. Ela vai enlouquecer falando com ela mesma. Se você se permitir talvez alguns segundos, alguns minutos de hoje eu não vou fazer nada, a sua mente não vai te deixar em paz. Quem sabe um dia, se você fazer disso um exercício constante, um dia talvez ela perceba, tá bom, que cara mais chato, não vou mais insistir, fique aí com a sua solitude. E esse intervalo de tempo que você dá entre você e a sociedade, esse espaço, tempo que você dá de solidão, é uma questão de paciência. Paciência, vendo vacas e pastores na TV fazendo pose num leilão. Paciência, tinha uma música antiga minha, não está no Spotify, não está em lugar nenhum. Foi gravada em casa há milhões de anos atrás. Talvez um dia eu disponibilize caso a gente conseguir juntar mentes e sociedades na não solitude de um canal do YouTube. Veja só que irônico, que contraditório, que pecaminoso. Não. Aqui somos todos buscadores. Mas a questão é paciência, tá? Paciência. Uma sociedade, veja só, uma sociedade formada por indivíduos que tem em si uma riqueza de vida individual e solitária, que conseguem ficar sozinhos, criativamente, saudavelmente, é uma sociedade mais paciente. Agora, onde você precisa organizar e se preocupar o tempo todo com as pessoas, você precisa do voto das pessoas, de controlar as pessoas o tempo todo para o seu bem-estar emocional ou financeiro, seja lá o que for. É uma sociedade que você não tem lá muito tempo para ficar sozinho, parado, sem fazer nada. Nem sequer os mendigos ficam assim mais. Estão todos correndo atrás de alguma coisa. Então é uma sociedade que não tem tempo e espaço para o silêncio, solitude, meditação. É mais impaciente. É uma questão de paciência a meditação, a cultura zen, o zen da cultura. A cultura pode ser impaciente, mas a partícula zen é paciente. Justamente quando a gente se põe em tempo e espaço de não fazer nada, toda a cultura da nossa mente invade, impacientemente perturba o nosso zen. É uma determinada consciência de tempo que determina a qualidade da sua vida, da sociedade como um todo, uma determinada visão e compreensão daquilo que chamamos tempo. Isso é um fenômeno que, através desse papo de tempo, é possível a gente entender o que seria meditação e o que não é meditação. O que seria uma sociedade meditativa e outra não meditativa. Uma sociedade saudável e uma não saudável. Através da compreensão da percepção de tempo. Em outros vídeos eu falei mais sobre o tempo. Mente é tempo. Mas aqui neste vídeo a gente vai entender a visão de tempo, uma proposta de visão, de percepção de como é
Diferente para uma sociedade de pessoas mais meditativas, a visão de tempo para eles e a visão de tempo para nós, que temos uma sociedade mais corrida, mais impaciente. A mente é coletiva. Existe também um nível subconsciente dessa mente coletiva. Com o passar das décadas, aqui no Ocidente, foi ensinado que existe o quê? Apenas uma vida para ser vivida. E no final, Deus faria as contas e você iria para um caminho ou outro na sua eternidade. Então a vida passou a ser realmente muito corrida, impaciente, porque você só teria esse pequeno espaço de tempo no qual é muito fácil você trupicar, caminhar 2 casas, voltar 3, aprender, né? Errar, aprender, e o tempo está passando. E você nunca chega a se realizar, a se sentir bem, feliz, sempre está faltando alguma coisa e o tempo está passando. Foram inventados os relógios e hoje o relógio tem muita importância, porque o tempo está passando. Então, naturalmente, é uma sociedade ansiosa, preocupadíssima, com tantas coisas para fazer. Fazer 1 milhão de coisas. Eu preciso fazer coisas, fazer coisas, fazer coisas. Quem nunca se sentiu assim? Fazer coisas para chegar a se sentir realizado. Talvez essa realização seja algum dinheiro ou alguns aplausos, alguns seguidores no YouTube, mas essa realização nunca chega. Eu tenho tão pouco tempo. Já no Antigo Oriente, onde nasceu aquilo que eu chamo de cultura zen, de meditação, é possível ouvir ensinamentos que dizem assim: meu amigo, se você correr, corra devagar. Quanto mais você correr, mais longe você vai estar da realização. Como entender uma coisa dessas? Aqui no Ocidente, com o advento das religiões não meditativas que pregam o destino final eterno, de céu ou de inferno, isso é subjetivo, claro, isso é subconsciente. Mas com o tempo se criou uma necessidade, uma urgência de conquista rápida das coisas dessa vida. É uma linha reta o tempo para o ocidental, para o homem moderno. É uma linha reta. Se a gente for averiguar a visão de tempo do mundo antigo, oriental, dos meditadores, a percepção de tempo é circular, onde a consciência está no centro do círculo. Aí entram todas aquelas questões de vidas e outras vidas, e encarnações e eternidades, e não tenha pressa, tudo está acontecendo, e tudo se repete. Tudo se repete, tanto é que no próprio estudo da história, a gente tem a linha de tempo e os personagens e os fatos. Já na percepção dos povos meditadores, que veem o mundo como um ciclo, o tempo como um ciclo, eles detêm mais os seus conhecimentos sociais dentro de narrativas mitológicas, onde o tema proposto pela história é mais importante que os personagens e que as datas, porque eles entendem que tudo se repete. Não se repete? As coisas não se repetem? A história se repete, mas a força deixa a história marotada. Yeah, yeah. Há uma linha de chegada nessa corrida ocidental, nessa vida ansiosa e depressiva do homem moderno. Uma maldita linha de chegada. Salve-se quem puder. Interessante que essa percepção de tempo ela foi mudando justamente com a figura do Cristo, do cristianismo, né? Talvez os ensinamentos dele tenham sido dirigidos a um povo menos meditativo, e ele precisou ensinar a essas pessoas verdades místicas profundas, então ele teve que talvez usar esse consentimento de: olha, a vida está acabando, seja mais espiritual o quanto antes, porque não há mais tempo, é céu ou inferno. Então é interessante que a partir que se conta hoje antes de Cristo, depois de Cristo, é interessante que essa figura seja também, a grosso modo, um divisor de como a humanidade começou a lidar com o tempo e com a paciência, é claro. E o que isso tem a ver com meditação? A paciência de esperar, de ser
a paciência de ser, a paciência de estar só, em solitude, de estar dentro da roda do tempo que gira, e não numa linha reta que passa. Então é mais fácil para um meditador compreender a riqueza de você simplesmente ser, estar ali parado, sem pensar em nada, sem fazer nada, enquanto o mundo gira numa linha reta de tempo, onde tempo é dinheiro. Você jamais escolheria ficar parado sem fazer nada, deixando as coisas acontecerem, porque o mundo vai te atropelar e você vai perder a vida. Perder a vida. Então entenda que isso é uma percepção. E é uma percepção tão séria. É séria, é uma percepção rigorosíssima. Ela cobra a gente todo dia, né? Você já tentou ficar um tempo sem fazer nada? Você já ouviu senhores te dizendo que não conseguem não trabalhar, que tem que estar sempre fazendo alguma coisa? E eles geralmente acumulam bastante posses e muito dinheiro. Tudo é resgatado novamente pelo governo na hora de se pagar os planos de saúde. As coisas são mitológicas mesmo, as coisas se repetem. Ok, é sério porque nesse mecanismo moderno de viver a vida mentalmente, o ser se perde, o fazer se torna muito poderoso. O fazer. Quando as pessoas nos conhecem, elas perguntam: o que você faz da vida? Quanto você consegue acumular com este fazer? Em que ponto do pódio você se encontra nesta corrida de tempo? Porque o tempo está passando. Você não está desperdiçando tempo, né? Fazendo videozinhos pro YouTube de cultura zen. Você não tem vergonha, não? Fazer músicas. Falar sobre meditação de maneira artística, educativa e terapêutica. Links aqui na descrição. Você não tem vergonha? Ou você está correndo a corrida, né? Fazendo fortunas. Oh, claro. Lá no Oriente, talvez, alguns anos atrás, as pessoas se encontravam e não acontecia essa pergunta: o que você anda fazendo? Porque o ser era mais valorizado. Existia um fazer que antes vinha do ser. Lá no Oriente, o ser era valorizado. As pessoas eram meditativas, eram pacientes, eram silenciosas, prestigiavam muito este lado interior de simplesmente ser. Então havia uma compreensão no subconsciente do povo de uma visão mais mística da vida e uma sociedade também mais mística, paciente, profunda. Mas é uma coisa muito delicada, realmente. É muito fácil da mente tomar conta e fazer bastante ruído e se transformar nessa linha reta de tempo, de ansiedade que a gente vive hoje. É muito fácil porque a mente é muito forte. A meditação, essa percepção de ciclos de vida, de profundidade, de paciência, isso precisa ser acalentado, cuidado, com carinho, praticado, ensinado até. Mas se a mente toma conta, ela logo vai perder essa percepção realmente. O que é a mente? É o ego. O que é o ego? É o cara que sai da vida, cria uma percepção toda exclusiva dele, que é uma ilusão, e passa a viver em linha reta, com medo da morte. Porque é uma morte só, uma vida só. Ou seja, esqueceu totalmente da percepção mais profunda da vida. Agora, tanto é que nesta linha reta de tempo, de corrida, talvez não faça o menor sentido ser apenas o fazer. É impossível acreditar no ser e nesses papos todos, que seria coisa de maluco, de mendigo, de hippie, usuário. No entanto, percebemos também, a essa altura do campeonato, que sim, que há muitas pessoas procurando o silêncio, tanto nas atividades esportivas, desportivas. O silêncio, a solitude, a natureza.
Nos papos terapêuticos também as pessoas estão começando a entender que a mente por si só e apenas medicação para a mente por si só, para o cérebro, não está conduzindo exatamente a uma percepção de paz e de realização, porque você parece que a psicologia até então tem tratado a mente para que ela continue na corrida, apenas sendo sedada, né, para continuar correndo. E isso não é exatamente uma melhoria de percepção e de qualidade de vida, né? Mas agora parece que as pessoas estão, aos poucos, compreendendo a necessidade de um retorno ao seu ser. Eu acho, eu não tenho certeza, tá? Tempo para o ser. Se você não der tempo para o ser, a sua mente tagarela, nesta corrida dos ratos, vai tagarelar infinitamente e despejar todo esse lixo na mente das outras pessoas, porque a mente é relacional. Essa corrida, ela precisa que todos estejam correndo nesta corrida, porque senão não faria sentido. Logo, a mente ia perceber que essa corrida é estúpida, inútil. Então é necessário que a sociedade toda entre nessa corrida, entre nessa disputa. Um retorno ao silêncio te tira dessa corrida e você começa a perceber que as pessoas estão todas loucas. E você passa a ver um outro espectro da vida que você tinha esquecido, onde as pessoas estão mais calmas, estão mais tranquilas, pacientes, em comunhão com a vida, aquilo que ela é, o ser. Então, isso não é um fazer. Você não está fazendo nada, você está parando. Eu me lembro que tem um clipe do Yes, daquela música bem famosa do Yes. Tan, tan, dan, 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 dan. O clipe original dela é o cara caminhando no meio da sociedade e de repente ele se liga, ele para e ele volta. E ele começa a andar ao contrário da massa ali. Tem muitas dessas sacadas no mundo das artes. Ainda mais nos anos 80 para trás, a arte tinha mais essa coisa introspectiva. Até nisso você consegue perceber que a linha do tempo, do extremamente veloz e rápido, linha de chegada, vai prejudicando até a forma da arte. Porque a percepção de tempo, que já não tem mais aquela profundidade, que fica só no superficial, ela também cria uma arte feia. Nós estamos vendo isso. Aqui na minha cidade, que é interior do interior do interior, certa vez, quando eu produzi aquele disco que tinha a música da Vendo vacas e pastores na TV, fazendo pose num leilão, tinha outras músicas que eu toco até hoje, que foram reharmonizadas, reproduzidas, Chuva em Pó, Amarelinha, etc. Eu apresentei essas músicas aqui na rádio local e o cara... não, mas eu não sei, isso aqui, o mundo vai pra frente, o mundo vai pra frente. Ou seja, aquela vibe ali que eu propunha jamais iria entrar na programação, né? Deus o tenha, a vida dele, a linha de chegada chegou. Eu acho que ele não estava consciente dos ciclos. Porém, tudo bem. Então, esse é o negócio, ser. Ser e depois compartilhar o ser. É isso que eu faço. Entendeu? É isso que eu faço. Ser, depois compartilhar o ser. Não existe um fazer, por chegar antes, por fazer o que todo mundo está fazendo, para não sei o que lá. Isso você está cooperando com a loucura. Então você dá um passo e tira um pouquinho desse tempo. Se dê 1 hora, 2 horas, 3 horas, 1 mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano, para não fazer nada. Apenas dedique-se ao ser. Se dê esses meses aqui eu vou parar, não vou fazer nada. Dê-se esse presente, ou essa experiência. No caso, paciência é necessário. Paciência para não fazer nada. É impressionante como é preciso paciência para não fazer nada. E parece que é justo o contrário, né? Não é? Muito bem.
Até o próximo vídeo.